Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Noronhismo, meu segundo canal no qual eu falo de aleatoriedades futebolísticas. Claro, a única aleatoriedade que importa neste momento é a Copa do Mundo de Clubes, cuja primeira fase acabou na última quinta, cujas oitavas de final começam no sábado, inclusive com Botafogo e Palmeiras. Pretendo analisar a partida aqui. Mas neste intervalo de sexta-feira, eu quis comentar os vencedores e os perdedores desta primeira fase. Não os times em si, porque era só falar os 16 classificados são vencedores, os 16 eliminados são perdedores, mas sim alguns conceitos, né? Times também, mas principalmente conceitos futebolísticos que se destacaram ou que perderam força durante essa primeira fase do Mundial. Claro, são só 3 jogos para cada time. Eu ainda acho que o europeu vai ganhar. Eu ainda acho, inclusive, que as quartas de final terão 7 europeus e só um de fora, que vem obrigatoriamente de Palmeiras e Botafogo. Acho que em todos os outros confrontos um europeu vai passar, seria o meu palpite. Torço para que existam zebras, seria divertido demais, o Al Hilal, o Monterrey, sei lá, passar de fase, seria divertido. Mas acho que no fim das contas vai dar europeu. O que não significa que nesta primeira parte alguns conceitos perderam força em termos europeus e outros ganharam fora da Europa. Então é principalmente sobre isso que eu quero falar. Mas vamos começar de forma positiva. Um vencedor, o futebol das Américas. É complicado falar quando River e Boca foram eliminados, além do Pachuca, que perdeu todos os jogos. Mas os times da MLS também ninguém esperava nada, sejamos honestos. Mas eu acho que, pensando principalmente em Brasil, e até um pouco na MLS, se você pensar que o time que foi lá atrás de caras experientes, leia-se o Inter Miami, passou de fase, e que o Pachuca a gente sabia que era horroroso e o Monterrey, bom, também foi atrás de caras experientes, é só você pensar no Sérgio Ramos. Esses times mostraram que aqui nas Américas, América do Sul, pelo menos subindo ali até o México, tem coisa boa. E que a gente, porque nós somos, né, latinos e fazemos parte da América, não precisa ter medo necessariamente todo europeu. Dá para jogar. Não tô falando que é do mesmo nível, não tô falando que a gente vai encarar de igual para igual na bola, no ataque. Mas, até em outro tópico que eu trarei depois, que é a questão tática, dá para você montar um time que luta, que é corajoso e que vai jogar de igual, não de igual para igual, desculpa, acabei de falar que não é de igual para igual, mas vai jogar com uma tática que caiba para enfrentar um time europeu. O Botafogo contra o PSG foi isso, mas você pode pegar o Monterrey, que não perdeu da Inter de Milão, não perdeu do River Plate, passou de fase. Tem exemplos de resultados do Palmeiras, do Flamengo, o Flamengo contra o Chelsea é um exemplo claro, de times que jogaram para vencer, para tentar vencer, que é o mais importante, e não só para tentar não perder, o que é uma diferença sutil, mas é importante. Você joga para vencer, você pode perder. E jogando para não perder, você pode ganhar. Que coisa idiota que eu pareço que estou falando, mas é sério. Mas jogar para vencer é algo mais plástico, é algo sem medo. Quando você joga para não perder, você está sendo medroso, você abdica de coisas boas suas. E não necessariamente o ataque. Às vezes a sua retranca, o seu modelo defensivo é bom, mas você abandona tentativas de contra-ataque, abandona outras coisas que você tem para se trancar lá atrás. E não é mais necessário se você tem capacidade de montar um bom time. E claro, a gente está falando dos melhores da América contra primeiro e segundo escalão europeu. Mas isso talvez fortaleça times do segundo escalão da América ou que estão brigando com os times de primeiro escalão a pensarem, pô, dá pra gente se reforçar e ganhar desses caras e depois ir lá lutar. Olha que legal ir lutar contra esses europeus. Eu acho que isso, pro futebol da América do Sul e até pro México, é muito importante. Pra MLS, dá para os caras pensarem que, assim, o modelo deles não tá sendo muito útil para evoluir o futebol dos Estados Unidos, mas que eles podem investir em caras sul-americanos. O Inter Miami, tirando Messi e companhia ali, tem jovens sul-americanos que dá para se investir. E, por exemplo, vamos contratar o Giroud. Mal consegue andar em campo no Los Angeles. O Seattle também não fez frente para ninguém. Precisam pensar melhor no mercado. Pelo menos essa lição pode ser tirada. Indo para um perdedor, eu ia colocar Porto e Boca. Inclusive eu tinha pensado num vídeo, mas acho que cabe aqui da gente argumentar rapidinho, que Porto e Boca foram os dois principais vexames da Copa do Mundo.
Mas ele se encaixa nesse tópico. Eu vou falar que 2 perdedores aqui são o futebol português, por mais que o Benfica ainda esteja classificado, e o futebol argentino. No caso do argentino, o atual campeão, outro dia, faz 3 semanas, sei lá, foi o Platense. Não é como se quem acompanha o futebol sul-americano pensasse que River e Boca iam para lá para brilhar. O Boca a gente esperava que ganhasse do Auckland, pelo menos, mesmo sabendo que é um time ruim. E eles fazem a pior partida deles contra o Auckland. Eu sei que, ok, o Benfica tinha aberto o placar lá e tal, então já não valia muita coisa, mas, pô, ganha o jogo, né? Olha que bancada, tá lotada de argentinos. Faz pelo menos um resultado legal. E não, eles conseguiram empatar com o Auckland. O Boca foi muito mal no resultado final. E o Porto, pra mim, talvez fique com o maior vexame. A ideia original do vídeo, inclusive, era perguntar qual é o maior vexame, colocando os dois na disputa. Eu acho que o meu voto seria Porto, porque é um europeu de um país que bota a banca de forte, bota a banca que tem uma liga quase no nível das principais, mas desculpa, não tem, né? A Liga Portuguesa tem 3 times, e se um dos 3 é esse Porto horroroso, então na verdade tem 2 equipes, né? Ou equipas, como eles mesmos diriam. O Porto é muito fraco, atuações ridículas, e só conseguiu empatar com o Al-Ahly num jogo 4-4, que é um jogo bem legal, porque o Al-Ahly perdeu, assim, pelo menos mais 4 gols feitos. Poderia ter tomado uma cacetada o Porto. Porto muito ruim, muito fraco, e mostra que a Liga Portuguesa realmente não bota medo em ninguém. Eu já recebi mensagem de, não, os principais times brasileiros brigariam pelo 4º lugar em Portugal. Com todo o respeito, é o Benfica, o Sport num dia bom, o resto é o Brasil dominaria a Liga Portuguesa. Enfim, e o Boca, Deus me livre, o Boca é muito ruim, cara. Bom, outro vencedor é o discurso anti-Europa, que eu gosto de pregar. Eu sou contra o futebol europeu no sentido de, a gente tem que se adaptar a tudo que eles querem, tudo que eles pensam. Se eles acham, o Mundial não vale nada, vamos mostrar que vale e eles que se adaptem a gente. Vamos pensar, o principal futebol do mundo tá aqui, vocês ficam com o resto. Não, vamos mostrar que vale a pena jogar por aqui, ou na África, na Ásia, onde quer que seja, e não se render a tudo que eles pensam. Eu acho que é importante ter esse tipo de confronto, por mais, repito, eu acho que eles vão ganhar o Mundial, vai ter 7 europeus, 6, na pior situação assim, nas quartas de final, todos para que sejam menos, mas enfim. Mas para mostrar que vale a pena, até para os jogadores ficarem aqui, vale a pena para torcedor, principalmente criança, torcer e focar nos times daqui, e que vale a pena montar um time forte para ir lá brigar quando for necessário daqui 4 anos numa Copa, se caso ela realmente seja mantida. Então eu gostei de que o velho discurso, a Europa pode tudo, a gente é sobra, deu uma queda, e tomara que a gente continue assim. E até como perdedor eu coloco o eurocentrismo, né? Não é porque a Europa não liga, pensa de um jeito que o resto do mundo tem que se adaptar. E até passando, eu não quero falar muito do eurocentrismo, que é um perdedor, mas o vencedor. Dá pra gente falar que as torcidas do resto do mundo são vencedoras. É muito importante para mim mostrar a Europa intocável, que a torcida da América do Sul, estamos falando dos brasileiros, dos 2 argentinos, brilharam lá e tem brilhado, vão continuar brilhando, o Palmeiras e Botafogo prometem estádio lotado, no confronto entre eles. A torcida do Urawa Reds, mesmo em quantidades menores, as torcidas dos times mexicanos e dos africanos, elas são muito mais interessantes que as europeias. Não sei se isso vai significar, daqui 4 anos, os europeus viajarem. Não sei, não é isso. Mas é importante mostrar que a gente se importa também com os nossos times, os nossos futebol, e não só, tipo, eles tratam o mercado asiático, né? O Manchester United tem uma torcida gigantesca lá fora. Não, é legal chegar lá no Japão. Não, nós somos torcedores do Urawa. No Marrocos, nós somos torcedores do Wydad. E no Brasil, dos nossos. Eu acho que isso é muito interessante. As torcidas de fora mostraram que são muito mais legais, né? Não que a gente não soubesse, mas no mesmo ambiente, né? Que são muito mais legais, muito mais interessantes, muito mais vibrantes do que as torcidas europeias. Mas falando em torcida asiática, eu puxo para o futebol asiático. Para mim, também foi perdedor nessa Copa, né? Ulsan, Urawa até fez um jogo interessante contra a Inter, mas enfim. Al Ain, todo mundo, o Al Hilal fica parte disso. Todos esses 3 ficaram, basicamente, perderam todos os jogos, tirando o último do Al Ain, que ganhou do Wydad, mas o Al Ain em si jogou muito pior contra o Manchester City e Juventus do que o Wydad, que não fez lá grande coisa, não deixou isso claro, mas jogou pior, o Al Ain. O futebol asiático, fora da grande grana do Al Hilal, foi muito mal. E se você pensar que o Al Ahly da Arábia Saudita foi o campeão asiático outro dia, que o campeão da Arábia Saudita não foi nenhum nem outro, foi o Al Ittihad, né? Se eu não tô maluco, eu sempre confundo os Al lá. Mas enfim,
mostra que o dinheiro da Arábia Saudita tá colocando os times de lá muito à frente do restante, e os times coreanos e japoneses principalmente, porque tem seleções melhores, precisam se fortalecer. O futebol africano eu não acho que tenha se enfraquecido, tenha sido um perdedor, principalmente por causa do Mamelodi e todo o seu estilo, tipo, ó, vamos jogar pra frente, talvez a gente perca, mas vai perder só porque entregou um gol pro Borussia, não vai perder pro Fluminense, vai ganhar do Ulsan. O Mamelodi representou muito bem o futebol africano. Bom, o último vencedor que eu coloco aqui são as táticas variadas, né? Eu não tinha visto isso até ontem à noite, no caso quinta-feira à noite, quando eu vi algo no TikTok, talvez, pode ter sido aqui no YouTube, enfim, um vídeo do Chico Moedas, ele mesmo, que tá lá como repórter da Casa TV cobrindo o Flamengo, fazer uma ótima pergunta sobre táticas de todo mundo pro Felipe Luiz. E o Felipe Luiz até fala, boa pergunta, só que eu preciso de mais tempo para pensar e tal. E eu acho que esse ponto das táticas é muito importante. Eu particularmente não vi, posso ter fugido, pode não ter chegado a mim, posso ter criado um bloqueio, mas eu não vi o discurso de tipo, ai, a retranca é feia, ai, todo mundo se trancou lá atrás. Claro que o Urawa se trancou contra a Inter, mas estava funcionando. O Boca contra o Bayern, mas aí faz um golaço. Acabou aquele discurso, pelo menos eu não vi esse discurso, de todo mundo vai com medo contra os europeus. Não, a gente tem uma Mamelodi jogando bola, como é que eles chamam? Show Shining Piano, né? O estilo de jogo. A gente tem os brasileiros jogando pra frente e trazendo essa força, ou pelo menos essa curiosidade para com o futebol brasileiro. Táticas variadas e não só uma linha de 5 ou 6 lá atrás contra os fortes europeus e reza no contra-ataque. A gente viu times com contra-ataques muito mais interessantes do que dar balão pra frente, tentando sair em velocidade, mas com toque de bola. Eu acho que Chico Moedas, ele mesmo, me colocou na cabeça essa questão que eu tinha pensado até ontem e agora parando para pensar, considero verdade. E por fim, o último perdedor, o Simeone. Cara, o Porto ser eliminado na primeira fase, eu apostei que ia passar, mas é ruim demais, não passou. O Salzburg, normal. O Atlético de Madrid, com todo respeito ao Botafogo, não é esse o ponto. Mas o Atlético de Madrid tinha que ter mais futebol do que teve, né? Mesmo contra o Botafogo, não jogou nada. O Botafogo podia ter aberto o placar antes, mudado a história do jogo. O Simeone tá fazendo um trabalho. Eu sou um admirador, acho que ele fez um grande trabalho até determinado momento, mas tá em queda quase livre, para não falar livre. Precisa repensar muita coisa. Ele e o Atlético. Ou não, eles que se virem, também torço para eles, cada um faz o que quiser. Esses foram meus vencedores e perdedores, claro que outros tantos dos dois lados tem por aí. Eu pergunto para você, manda nos comentários pra gente conversar.